Se você descobrisse que está em uma fita sobrenatural que finaliza as pessoas que assistem, e partisse em uma jornada para tentar descobrir a verdade por trás disso, mas acabasse encontrando diversas criaturas sobrenaturais no seu caminho, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar James e Daniel tentando chegar até a origem dessa fita amaldiçoada, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as situações paranormais, em The Fear Footage 2, Curse of the Tape. Essas filmagens que eu estou prestes a mostrar para vocês foram encontradas no distrito de Dark Bluff, em Maryland. E caso vocês não tenham visto o vídeo sobre o primeiro filme, eu vou resumir ele para vocês rapidão. Léo era um policial que foi investigar uma casa que simplesmente reapareceu do nada. Só que ao entrar na casa, ele encontrou uma fita bizarra com diversos acontecimentos esquisitos. Sim, ele entrou sozinho em uma casa e sem ninguém para ajudá-lo. Depois de ver a primeira fita, ele descobriu que uma garotinha tinha mandado a família inteira para a cidade do pé junto, inclusive ela mesma. Então, o cara achou legal continuar a ver a fita bizarra. Geral morreu naquelas fitas, e pelo jeito, o Léo se lascou junto, e acabou ficando preso na dimensão daquela casa bizarra junto com a família que foi finalizada pela garota, que também são monstros bizarros que perseguiram o cara pela casa inteira, até acabar com ele também. E um dos caras que apareceu na fita era o Daniel. O problema é que agora ele estava vendo essa fita que eu acabei de contar pra vocês, a fita que o policial Léo Cole viu antes de seu estranho desaparecimento que continuava sem solução. Naquela fita, vemos que Daniel tinha acabado de se mudar para a Pensilvânia com a sua esposa, mas ele começou a ouvir barulhos vindos do fundo da sua casa, e ficou obcecado em descobrir o que estava causando aqueles barulhos. E sua esposa simplesmente achou que o marido tinha voltado a usar entorpecentes, já que ele era um ex-viciado, abandonando o cara e levando a filha deles embora. E para não dar spoilers, digamos que o Daniel desapareceu enquanto estava descobrindo a origem dos sons. Até que vemos o verdadeiro Daniel dizendo que nunca filmou isso, ou sequer tinha desaparecido, e que só descobriu da existência dessas filmagens porque um amigo seu comprou esse filme em um site chamado TheFearFootage.com. O problema é que Daniel nunca gravou um filme, pois sequer era atora, e o desaparecimento de Léo Cole, apesar de ser real, nunca teve qualquer ligação com o careca. Assustado com isso, e vendo que não tinha nenhuma informação sobre a produtora dessa obra, o homem decide começar a procurar por informações das outras pessoas que apareciam na fita para saber se todas estavam bem, e principalmente se elas tinham conhecimento sobre estarem no filme. E após muito tempo procurando, o cara consegue o contato de James, o cara da fita Stormstalkers, e pergunta se ele conhecia a Jay e Alex. Só que o rapaz conta que apenas conhecia a Alex, pois nunca tinha ouvido falar de um Jay, e não tinha nenhum amigo com esse nome. E aí o Daniel pede para se encontrarem para mostrar o restante da fita. Ele manda diversos e-mails pro James provando que estava falando a verdade, e não era um psicopata querendo marcar um encontro. Afinal de contas, ligar para um completo desconhecido do nada, falando sobre uma fita macabra, onde os dois aparecem sem nunca terem se visto na vida real, é meio difícil de acreditar. Bom galera, ou o Daniel é meio burro, ou ele é completamente inocente. Isso porque se o careca queria conseguir contato com as pessoas da fita para conseguir mais pessoas que pudessem lhe ajudar a descobrir o que estava acontecendo, o melhor jeito de fazer isso era ligando para elas, e pedindo um e-mail para enviar o vídeo, ou pelo menos as partes em que elas apareciam. Porque ligar para completos estranhos tentando marcar um encontro pessoalmente é muito esquisito. E as pessoas poderiam ficar alarmadas achando que o Daniel era algum tipo de traficante de órgãos, sequestrador ou um assassino. Outra tática que poderia dar certo também é baixar o arquivo da fita para ter uma cópia e depois levar essas gravações para a justiça, alegando que estavam usando a sua imagem sem consentimento. E já que Daniel não era uma pessoa pública, as autoridades teriam que fazer uma investigação a fundo para acharem os responsáveis por essa filmagem, como aquele site que ele comentou. Em seguida, ele deveria ligar para o tal departamento de Dark Bluff para perguntar sobre o ocorrido, já que ele nem sabe se o desaparecimento de Léo Cole é real, ou apenas mais uma invenção daquela fita. E por isso que informação nesse momento é a coisa mais importante, galera. E como estamos na era da tecnologia, Daniel poderia publicar sua história e as fitas no Reddit, 4chan, Twitter, sim, ele pode usar, ou no Instagram, e pedir ajuda das pessoas para investigar essa história bizarra. Assim ele teria muito mais ajuda, de pessoas talvez mais experientes que ele no assunto. E eu tenho certeza que como a internet é curiosa e adora um mistério, ele teria uma legião de pessoas trabalhando para ajudá-lo a descobrir tudo, o que facilitaria aí muito a sua vida. Além de, claro, ter mais chances de encontrar todas as pessoas que aparecem naquela fita e saber se elas estavam bem. Depois de muitos e-mails trocados e de James ter certeza que Daniel não queria colocá-lo em uma banheira com gelo, os três marcam um encontro para poder averiguar essas fitas juntos. E enquanto assistiam, James e Alex ficam completamente chocados sem entender o que estava acontecendo. E aí Daniel tenta explicar tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Léo Cole, sobre o caso bizarro desse oficial realmente ter sumido após ir investigar uma casa demolida, que reapareceu intacta apenas um ano depois da sua destruição, que ocorreu porque naquele lugar uma garotinha chamada Megan finalizou toda a sua família, e a fita que sumiu com o policial é a mesma onde os três apareciam. Mas James fala que se isso tudo fosse verdade, iria aparecer em algum jornal ou algo do tipo. Só que Daniel fala que provavelmente alguém estava tentando encobrir alguma coisa macabra, pois aparentemente essa filmagem feita pela bodycam de Cole foi vazada por um dos seus colegas de trabalho sem a permissão do departamento. E o careca avisa que queria ir até Maryland para checar essa história e descobrir o que estava acontecendo. Nesse momento, Alex começa a pensar que Daniel é louco, ou que estava tentando enganar ele e seu amigo para conseguir alguma coisa. Por isso, Alex se recusa a participar dessa idiotice. James até tenta convencer seu amigo a ficar para descobrirem o que estava acontecendo.
acontecendo. Mas como Alex estava realmente achando isso tudo muito estranho, ele vai embora sem olhar para trás. E como James não queria sair sozinho numa viagem com um completo estranho, ele também pulou fora da missão. 2 dias depois desse encontro, Daniel estava arrumando suas coisas para partir em direção a Maryland, pois não iria conseguir descansar sem saber a verdade por trás daquela fita, pois essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu na sua vida. Porém, quando estava acreditando que teria que fazer tudo sozinho, o careca recebe uma ligação de James, dizendo que assistiu a fita dezenas de vezes, e precisava encontrar respostas de como ele foi parar naquela fita maldita, mas ele conta que seu amigo Alex definitivamente não iria participar dessa aventura. Com isso, os dois combinam de se encontrar, pois Daniel já tinha alugado um hotel em Maryland para ficar até descobrirem alguma coisa. Então, na manhã seguinte, James vai até a casa de Daniel e pergunta se ele realmente iria filmar isso tudo. Então, o careca fala que queria documentar aquele processo todo, senão ninguém iria acreditar nele. Com isso, ele deixa seu novo amigo entrar na sua casa, enquanto terminava de arrumar as malas. E James pergunta onde eles iriam ficar até encontrar as respostas. E aí, Daniel avisa que a cidade onde tudo começou era bem rural, e não tinha nenhum hotel, mas achou uma moça disposta a alugar uma cabana onde aparentemente outra família foi finalizada da mesma forma que a família de Megan. E Daniel achava que isso tudo estava conectado, por isso alugou o local para passar um tempo. E apesar de achar isso bizarro, o rapaz acaba aceitando, porque queria descobrir o que estava por trás dessa fita. Depois de uma longa viagem, eles finalmente se aproximam de Dark Bluff, e no caminho os dois encontram uma moça que sabia um pouco sobre a cidade, e o incidente que ocorreu com a Megan, provando que de fato aquela fita continha uma certa verdade sobre o mundo real. A mulher também conta que aquela cidade era muito estranha, pois sempre ficava cercada por uma névoa bizarra que aparecia do nada, além dos moradores esquisitos que ficavam nas redondezas. Ok, sempre uma boa ideia passar a noite em lugares onde várias pessoas morreram, né? Mas deixando a ironia de lado, de fato, James e Alex têm um ponto muito importante nisso tudo. Não dá pra saber da veracidade daquela fita, e nem acreditar nas informações que Daniel está passando, porque hoje em dia, se é possível fazer o Renato, o Júlio e o Serjão criarem a melhor forma de Minecraft juntos, através da inteligência artificial, fora a evolução bizarra que o CGI está tendo hoje em dia, podendo criar coisas extremamente realistas, e até simular pessoas com uma quantidade de detalhes assustadores, é bem possível forjar algo como aquilo, galera. Então não podemos confiar muito na existência real dessa fita, e não se esqueçam que o deepfake do Tom Cruise, aquele bem realista, foi feito há 3 anos atrás. E é claro que para fazer algo assim seria necessário uma quantidade gigante de imagens. Fora que se esse incidente estivesse mesmo sendo encoberto pelo governo de Dark Bluff, ou até mesmo pelo governo dos Estados Unidos, que nem já ocorreu algumas vezes, de acordo com teorias, que dizem que os Estados Unidos têm uma divisão responsável por cuidar unicamente e exclusivamente de assuntos paranormais ou extraterrestres, e também, em teoria, essa divisão ficaria na famosa Área 51. Se for esse o caso, os dois poderiam estar indo em direção a uma armadilha mortal, fora o fato de que talvez estejam lidando com algo sobrenatural ou demoníaco. Portanto, seria muito importante se preparar bem para essa viagem, levando kits de primeiros socorros e aproveitando que eles estão nos Estados Unidos para conseguir algum armamento que pudéssemos usar para nos defender caso houvesse algum problema. Quanto à parte sobrenatural, é impossível não ver uma cidade cercada por uma névoa misteriosa e não se lembrar de Silent Hill, né, galera? E como esse mundo é praticamente a nossa realidade, e que o jogo original tem quase 26 anos desde o seu lançamento, faz total sentido que o Daniel e o James ligassem uma coisa na outra, e ficassem no mínimo preocupados. E levando em conta que estamos indo atrás de algo sobrenatural, e vimos as gravações de Léo Cole, sabemos que podemos acabar enfrentando fantasmas. Também deveríamos levar algumas coisas que pudessem nos ajudar a derrotá-los, ou ao menos nos proteger deles, para não cometer o mesmo erro que o Cole, e ir despreparado e acabar sendo finalizado. Portanto, seria interessante levar o básico, que é de fácil acesso e também não é tão caro, como facas, ferraduras ou objetos de ferro e aço, pois eles são vistos como protetores contra entidades malignas nas culturas mais antigas, como a europeia. E claro, o mais óbvio, que é o sal grosso, para fazer círculos de proteção, que é algo que tem origem de várias culturas e religiões, sendo o mais conhecido método de proteção contra fantasmas. E a água benta, que é conhecida como uma das formas mais eficientes de espantar ou ferir demônios. Isso pode não ser o suficiente para te manter vivo, mas definitivamente aumenta suas chances de sobrevivência. E numa situação dessas, qualquer preparo é útil. Com essas informações, a dupla segue caminho até perceberem uma névoa densa surgindo do nada na frente deles. E por isso, os dois percebem que estavam se aproximando de Dark Bluff. Logo eles chegam até a cabana que Daniel alugou e começam a arrumar as coisas para ficar ali um tempo. Até que James nota que naquele lugar não tinha sinal de telefone, mas o careca avisa que tinha um hotspot que funcionava no meio da floresta e que logo passaria a senha para o amigo. Em seguida, James pede para que ele lhe conte a verdade de tudo que aconteceu naquela cabana, para saber com quem estava lidando. Então, seu colega fala que alguns anos atrás, mais especificamente em 1996, uma idosa chamada Rose cuidava das crianças de Dark Bluff naquela cabana, pois possuía uma espécie de creche local. Porém, um dia ela simplesmente fechou todas as portas e janelas e quebrou um tubo do aquecedor, liberando monóxido de carbono pela casa e finalizando todas as crianças sufocadas. Em seguida, ela foi até o lado de fora, onde deu um mergulho permanente na piscina que tinha ali perto. Porém, a mulher tinha deixado uma carta dizendo que só fez isso porque assistiu uma fita e que depois de vê-la, vozes ensurdecedoras lhe forçaram a fazer aquilo. E Daniel achava que poderia encontrar aquela fita ali na cabana. Mais tarde, a dupla vai atrás de informações interrogando várias pessoas na cidade e descobrem que antes de finalizar sua família, Megan colocou uma música vintage para tocar enquanto fazia isso. Outros contavam que ela tentou esconder os
corpos nos armários da casa, mas muitos não faziam ideia do motivo dela cometer esse crime, nem da existência de uma fita maligna, ou do desaparecimento de Léo Cole, com exceção de uma idosa que conhecia o casal, mas achava que o policial tinha fugido com uma amante. Porém, ela passa o número da esposa de Cole, dizendo que poderiam ter mais informações com ela. E quando estavam prestes a desistir, eles conhecem um rapaz que sabia sobre a fita, pois quando tinha 10 anos ele tinha uma babá que lhe contava sobre uma fita maligna, que aparecia em casas aleatórias em Dark Bluff, e que ela gerava uma vontade incontrolável de assisti-la, e que se você assistisse estaria morto de qualquer forma, pois aquela fita libertava uma entidade maligna. Além disso, se você se visse na fita, quer dizer que você já estava morto. Bom, esse plano é o mais burro que eu já vi. Isso porque aparentemente eles estão atrás da fita original para poderem assisti-la, mas já ficou bem claro através de tudo que eles já ouviram até aqui, que isso é uma péssima ideia. Primeiro, porque a fita pode aparecer em lugares aleatórios da cidade, e parece que isso também acontece em períodos totalmente aleatórios, já que uma vez ela apareceu em 1996, e depois só foi aparecer de novo entre 2015 e 2016. Portanto, o esforço que esses caras teriam que fazer para encontrar esse negócio é descomunal. E tudo isso pra quê? Já que segundo todo mundo que eles encontraram, eles seriam finalizados no final, já que todos que assistem o vídeo original batem as botas. E é surpreendente que eles tenham conseguido assistir as filmagens e ficaram bem. Isso mostra que realmente não é igual ao que acontece em VHS viral, por exemplo, em que alguém transmite as fitas para as televisões do mundo todo, e qualquer um que veja o vídeo por qualquer que seja o meio ou a forma, acaba sendo finalizado. Então por que eles querem ver a fita original só para bater as botas? Isso não faz sentido nenhum. Além disso, galera, pelo que deu pra ver até agora, provavelmente o departamento de Dark Bluff está abafando o caso para impedir que as pessoas curiosas como o James e o Daniel saiam procurando essa fita e acabem batendo as botas, já que aparentemente essa fita macabra assombra a cidade há décadas, já que um dos seus avistamentos foi em 1996. Então tá na cara que o governo deve estar ciente do caso e fazendo de tudo para que ninguém mais vá atrás dessas filmagens macabras. Mas se vamos realmente fazer isso, temos que levar equipamentos que nos permitam comunicar-se com os supostos espíritos que estão na cabana, ou até na própria fita. Então era uma boa arrumar alguns equipamentos essenciais para caçar fantasmas, como a famosa Spirit Box, que nos permite entender o que os espíritos estão falando, e também um detector de campo eletromagnético, que de acordo com os especialistas na área, é capaz de identificar a presença de espíritos através de uma energia magnética que eles geram, e uma câmera com visão térmica, pois dizem que quando os fantasmas aparecem, eles mudam a temperatura ao seu redor, deixando ela mais fria. Isso tudo com certeza vai ajudar os dois a se comunicarem com as pessoas que essa fita ceifou, e quem sabe convencer os fantasmas a não finalizarem eles. Com a única opção de continuar a investigação sendo entrar em contato com a esposa do policial, Daniel liga para Nancy Cole, perguntando sobre seu marido desaparecido, mas assim que ouve sobre o assunto, a mulher desliga imediatamente. Porém, quando achavam que a investigação estava indo para um beco sem saída, eles recebem uma mensagem de Nancy pedindo para se encontrarem em um local isolado, pois não podia falar sobre isso no telefone. Sem pensar duas vezes, a dupla vai se encontrar com ela, mas tudo que Nancy diz é que os caras deveriam ir embora, pois quando seu marido desapareceu, ninguém lhe contou nada, e ela tinha certeza que algo muito errado estava acontecendo por debaixo dos panos, e implora para que os dois saiam dali antes que seja tarde demais, e pede que não entrem em contato com ela novamente. Isso tudo deixa James muito assustado, e então ele fala que se até a esposa do desaparecido estava apavorada com alguma coisa, os dois também tinham que ficar espertos. Mas Daniel acha que isso tudo é só drama e bobagem, e não quer desistir da sua busca de forma nenhuma. Mais tarde, ele e seu amigo se reúnem na frente de uma fogueira para falar do quão estranho toda aquela experiência era, e Daniel aproveita para conhecer melhor seu parceiro, perguntando o que ele fazia da vida, e James conta que estudava engenharia, mas que não tinha namorada pois preferia uma vida de solteiro. E aí, Daniel conta que o motivo de ter ficado mais intrigado com aquela fita é porque ele realmente tinha uma esposa chamada Kate e uma filha chamada Sarah. Só que o casamento dele não estava indo muito bem, e no momento sua mulher estava longe dele, e por isso o cara queria saber do máximo de coisas possíveis sobre aquela gravação, pois tinha medo de algo acontecer com a sua família. Além disso, o careca revela que sempre quis trabalhar com documentários, e por isso tinha levado a câmera, já que essa pode ser a sua oportunidade de realmente ingressar na área. Depois dessa conversa, Daniel fala que iria dormir, só que James avisa que iria ficar mais um pouco ali para terminar a sua bebida. O problema é que o rapaz acaba apagando ali mesmo, e acorda de madrugada pegando a câmera que seu amigo tinha esquecido, e voltando para a cabana. Só que no meio do caminho ele começa a escutar alguma coisa se mexendo na floresta, e Daniel chama seu nome entre as árvores, mas quando vai se aproximar, alguém grita e parte para cima do cara. Com os barulhos, o verdadeiro Daniel acorda e corre até o local para procurar seu amigo, encontrando a câmera próxima de James, que parecia estar em um transe, dizendo várias vezes que ele não poderia sair dali, enquanto batia na porta em sua frente. Até que um corvo bate no vidro, acordando James do seu transe. Assustado, Daniel leva o cara para dormir, e no dia seguinte pergunta ao seu colega o que tinha acontecido. Mas James não fazia ideia do que responder, e apenas conta que quando era criança, tinha ataques de sonambulismo e andava por aí à noite, tendo até se perdido em uma floresta uma vez quando possuía 10 anos. Só que o mais estranho é que ele não tinha essas crises de sonambulismo há quase 20 anos, e como se não fosse suficiente, James ainda perdeu seus óculos nessa brincadeira. Desconfiado de toda essa história e querendo ajudar o seu amigo a encontrar seus óculos, Daniel vai até o andar de baixo ver o que tinha dentro daquela porta que James estava
estava batendo. Mas ali dentro não tinha nada, com exceção de uma árvore de Natal embaixo de um plástico que assusta o cara, mas ele não encontra nenhum óculos ali. Bom, definitivamente a Nancy não tem um senso de autopreservação muito bom, já que ela realmente decidiu encontrar dois desconhecidos sozinha no meio de uma floresta. Se isso aqui fosse na vida real, galera, essa moça teria acordado em uma banheira de gelo sem um rim, ou muito pior, né? Mas levando em consideração tudo que ela falou, pessoal, é óbvio que tem algo muito perigoso acontecendo nesse local, já que a delegacia sequer deu informações para ela do desaparecimento do próprio marido. Parece que de fato só ficamos sabendo de tudo isso por um vazamento, pois mesmo as pessoas que estão na cidade onde tudo aconteceu não fazem ideia da real situação. Por isso os caras deveriam parar e pensar um pouco, porque se o governo do local e o departamento de polícia estão escondendo toda essa história a 7 chaves, talvez eles tenham vazado a fita de propósito, para atrair curiosos como o Daniel até a cidade. O que faz sentido, levando em consideração que quem vazou a fita foi um dos membros do departamento. E aí, sabendo que poderiam ser alvos de uma conspiração, os caras deveriam aproveitar as filmagens e o fato de eles saberem que tem algo de errado e terem as imagens da fita e voltar pra casa enquanto estão no lucro. E eu tenho que falar que o James tá na competição de zero senso de preservação igual a Nancy, porque depois que você escuta um barulho no mato, só pode ser duas coisas, e nenhuma delas quer conversar com você pra você ficar perguntando se tem alguém ali. A primeira seria algum animal selvagem andando pelo lugar, como um urso negro. E a segunda coisa é pior que o urso, é um humano com más intenções. E aí é F, né, galera? É por esse motivo que andar armado resolveria a maioria das situações. O som de uma arma engatilhando vale mais do que 1000 quem está aí. E eu garanto pra vocês que se for um humano, o cara pensaria duas vezes antes de ir pra cima após ouvir o clique de uma Glock engatilhando. Além disso, pessoal, é impressionante como o Daniel consegue ser idiota. Pelo visto, não é só cabelo que falta pra esse maluco, inteligência também. Já que ele estava gravando tudo e tinha uma câmera em mãos que ele poderia checar as filmagens para ver o que realmente tinha acontecido com o James. Pois se esse fato estranho não assustasse o cara, pelo menos o James, que parece ser um pouco mais são, definitivamente iria encerrar aquela viagem macabra por ali mesmo. Principalmente porque em alguns frames, quando a câmera buga, podemos ver uma figura humana escondida embaixo do plástico, que pode ser o espírito de alguém que morreu na cabana, tornando tudo ainda mais perigoso. Fora que, pelo que deu pra perceber, a entidade que eles estão enfrentando tem a capacidade de assumir a forma ou imitar a voz das suas vítimas, assim como a criatura que atraiu o Daniel para a floresta na fita Speak No Evil, e podemos supor que é a mesma criatura que agora está caçando o Daniel na vida real. Então, essa seria a hora perfeita para conseguir uma arma, como eu tinha falado, porque aparentemente essa criatura tem uma presença física, já que dava para ouvir ela se movendo na mata. Então é possível que consigamos feri-la de alguma forma, até mesmo com munições de sal, por exemplo. Sem encontrar nada de relevante, o cara começa a procurar os óculos na floresta, porém no meio do caminho ele recebe uma ligação da sua esposa Kate, avisando que Sarah estava louca para ver o pai. Mas ao invés de aproveitar essa chance para dar uma desculpa e voltar para casa, Daniel fala que iria vê-la depois, já que estava em uma viagem de trabalho, mostrando que a obsessão do cara chega a ser maior que o amor por seus familiares. Mais tarde, Daniel consegue o número de Steven Ritz, que era o prefeito de Dark Bluff na época que Mega finalizou sua família. E assim que o velho atende, Daniel pergunta sobre a fita e o desaparecimento de Leo Cole, contando que por alguma razão ele estava presente naquelas filmagens macabras, mas assim como todo mundo naquela cidade, ele também fala que não sabe de nada, e desliga pedindo que não ligassem mais. Percebendo que adquirir informações seria muito mais difícil do que pensavam, após terminar o dia de viagem, os dois vão dormir frustrados, até que ambos acordam durante a noite com um helicóptero sobrevoando a cidade, procurando por alguém ou alguma coisa. Ignorando esse fato estranho, eles voltam para a cama, até que Daniel acorda novamente com alguém tocando piano na casa. Intrigado com isso, o careca vai até lá ver quem era, e encontra James em um aparente estado sonâmbulo tocando piano, mas quando começa a gritar o nome do cara, o verdadeiro James aparece nas suas costas, perguntando o que estava acontecendo, e pedindo para o seu amigo deixar as maluquices para quando o sol nascera. Percebendo o que estava acontecendo, Daniel espera seu colega voltar para dormir para conversar com os espíritos, dizendo que não queria incomodar ou desrespeitar ninguém, apenas encontrar respostas para suas perguntas. Até que do nada, um brinquedo aparece no meio da sala, e começa a ir de um lado para o outro, enquanto o careca seguia o movimento, até que uma figura sombria surge assustando o cara. Só que antes de algo ruim acontecer, James aparece pedindo que ele vá dormir logo, pois toda essa barulheira estava lhe assustando. E quando ele olha em volta novamente, o careca percebe que aquela coisa sumiu. Na manhã seguinte, Daniel fica com a melodia que aquela criatura estava tocando na cabeça. E analisando as filmagens de Leo Cole, ele percebe que a criatura estava tocando a mesma música que o policial tocou no teclado da casa da Megan. E também teoriza de que aquela figura nas sombras era o espírito de Rosie. Porém, ele ainda não sabia qual era a conexão entre os dois casos. Fora que durante a noite, o cara sentiu uma mão gelada percorrendo seu rosto, e estava começando a ficar realmente assustado com tudo isso. Só que mesmo com toda essa bizarrice, Daniel não desiste, e decide levar James numa viagem até o local onde a casa de Megan reapareceu da última vez, para averiguar o que tinha lá, além de tentar achar qualquer evidência que provasse a presença de Leo Cole no local. Mas os dois não encontram absolutamente nada ali, apenas um terreno baldio. Então, James sugere que talvez a casa só aparecesse à noite, pois foi quando o policial foi até ali, e ambos concordam que a prefeitura deve ter demolido a casa para ocultar as evidências do que realmente aconteceu ali. Porém, não entendiam o porquê
porque não fizeram o mesmo com a cabana onde eles estavam, pois a demolição aconteceu apenas um dia depois do crime. Porém, enquanto procuravam qualquer coisa que pudesse ajudá-los em sua busca, James novamente tem uma perda súbita de consciência e começa a olhar para uma árvore dizendo que eles não podiam sair dali. Porém, quando o careca se aproxima, o cara volta a si, pedindo para ir embora daquele lugar o mais rápido possível. Bom, levando em consideração que estamos em uma cidade onde o governo e a polícia estavam conspirando com uma espécie de seita ou entidade maligna, Daniel está se expondo demais, já que a todo momento ele fala para as pessoas da tal fita macabra e da verdade oculta por trás dos crimes estranhos que aconteceram na cidade. E digamos que contar que estava atrás daquela fita para alguém que já foi prefeito desse lugar amaldiçoado é muito perigoso, pois ele pode acabar sendo preso pelas autoridades ou até assassinado. Assim como aconteceu, por exemplo, no filme Frogman, onde algumas pessoas da cidade faziam parte de uma seita que adorava a criatura, e um dos policiais locais literalmente ameaçou levar os jovens presos se eles não saíssem dali. Isso somado ao fato de que tinha um helicóptero sobrevoando justamente o local onde os dois estavam, sendo que não tinha motivo nenhum para isso, já que era um local completamente afastado da cidade. E isso pode ser um indício de que talvez estejam procurando pelos rapazes. Então essa seria a hora perfeita para irem embora dali. Além disso, é impressionante como todo mundo aqui esquece que tem uma câmera gravando tudo. Se o Daniel estava com medo do seu amigo não acreditar nele, e vendo que ambos estavam correndo perigo, o cabeça de maçaneta poderia mostrar as filmagens para seu colega, e mostrar toda a bizarrice que estava acontecendo ali. Principalmente porque nesse ponto já deu pra perceber que realmente tinha algo muito estranho acontecendo naquela cabana. E aqui, quando vemos que realmente a entidade pode assumir a forma de quem quiser, seria interessante que James e Daniel desenvolvessem um código entre si, que só eles saberiam, para evitar que a criatura enganasse eles e os finalizasse. Também seria muito útil fazer uma linha de sal grosso na porta dos quartos, e ao redor da cama onde dormiam, para evitar que alguma entidade se aproximasse deles à noite, enquanto dormiam. Pois como o Daniel disse antes, ele sentia uma mão gelada no seu rosto, e é nítido que o James está possuído por alguma entidade. Então eles precisavam de qualquer artifício que mantivesse esse espírito longe deles, e levar o James até um padre para ele ser exorcizado também não seria uma má ideia. É muito melhor prevenir do que remediar, né, galera? Voltando para a cabana, Daniel faz algumas anotações sobre os incidentes envolvendo a fita, e descobre que houve pelo menos 8 deles que aconteceram naquela cidade ao longo dos anos, começando de 1980 até 2016. E se ligarem todos os pontos um ao outro, os eventos formam aquele mesmo símbolo bizarro que estava na fita em que James apareceu, a Storm Stalkers. Além disso, o que ficava no centro daquele símbolo estranho era nada menos que o cemitério da cidade de Dark Bluff, mas ambos ainda não entendiam como essas coisas se conectavam, até que pesquisando sobre, eles descobriram que alguém ou alguma coisa estava retirando os corpos das pessoas finalizadas das suas covas. E isso faz Daniel ter uma pequena noção de tudo o que estava acontecendo. Aparentemente, a fita era apenas um meio de finalizar as famílias e levar elas para o cemitério, onde alguma coisa rouba os corpos das vítimas finalizadas pela fita, para fazer algo que ainda era desconhecido. Ao ouvir isso, James também fala que as mesmas pessoas que faziam isso também podiam estar querendo atrair curiosos como eles dois, deixando Daniel sem palavras. Porém, mesmo com essa quantidade de informação, Daniel dirige até o cemitério, pedindo que seu amigo entrasse com ele ali para investigarem, mas James se recusa a arriscar tanto, deixando seu colega extremamente irritado. Sem ter escolha, Daniel ativa o modo de visão noturna e entra no cemitério sozinho, e depois de muito tempo andando entre as lápides e procurando por covas que foram violadas, o cara não encontra nada e começa a ficar assustado, querendo voltar logo para o seu carro. Só que quando ele pensa em fazer isso, o careca percebe que tinha se perdido ali dentro, por isso ele fica vagando perdido até que começa a ouvir sons vindo dos arredores. Assustado, ele tenta fugir, e no caminho acaba encontrando uma cabana abandonada. E como se não fosse suficiente os sustos que ele levou naquela noite, ele decide entrar para ver se encontrava alguma pista. Porém, lá dentro não tinha nada além de lixo e mofo. Mesmo assim, o Daniel continua explorando atrás de qualquer coisa que ajudasse em sua investigação, indo até o porão da casa, onde seu telefone começa a tocar misteriosamente com uma ligação de James, que pergunta com uma voz distorcida se Daniel conseguiria encontrá-los. Nesse momento, o homem ouve passos vindo do andar de cima e vê cartazes desaparecidos dele e de James em uma das portas, como se fosse um último aviso do que iria acontecer se os dois ficassem na cidade. E quando parecia que não podia piorar, um cultista surge caçando o careca, que consegue por muito pouco fugir e voltar para o carro. Mas o homem não conta nada disso ao seu parceiro. Chegando em casa, Daniel fala que só tinham mais 24 horas naquela cabana, então ele tinha mais um único dia para obter respostas, e esperava que logo tudo começasse a se conectar, pois já estava completamente apavorado, e não conseguiria ir embora sem respostas. Ok, isso já está virando uma loucura, porque o Daniel sabe que tem alguma criatura ou grupo de pessoas perigosas, que usa a fita para finalizar os outros, e levar seus corpos para o cemitério, onde são desenterrados por algum propósito desconhecido, e mesmo assim ele vai até o local de noite, onde era óbvio que ele poderia acabar se perdendo, sem nem conseguir enxergar um palmo na sua frente e desarmado. Nesse ponto, se esse cara fosse finalizado, seria 100% culpa dele, já que bastava ele esperar amanhecer para conseguir explorar melhor o local, conseguindo enxergar as covas para procurar pistas, e principalmente ver se alguma pessoa ou criatura estava
estava se aproximando dele nas sombras. Como se não fosse suficiente, ele ainda entrou naquela casa sem saber se tinha algo morando ali dentro. Então o cabeça de ovo podia ter sido pego desprevenido e finalizado ali mesmo. Além disso, galera, James teria ficado mais seguro se fosse com o Daniel do que dentro do carro sozinho, pois se alguma criatura tentasse atacá-lo ali, as chances dele conseguir fugir eram poucas, e não teria ninguém para ajudá-lo a escapar. Sendo que cuidando da retaguarda um do outro, lá ele, as chances deles sobreviverem eram bem maiores. E o Daniel também deveria ser mais sincero com seu amigo, mostrando filmagens do que aconteceu pra ele, e saindo daquela cabana o mais rápido possível, pois dentro do carro, o careca pergunta se seu amigo tinha ligado para ele, mas James revela que nem tinha trazido seu celular. Portanto, o que quer que tenha ligado para o Daniel, fez isso usando o telefone que ficou na cabana, e voltar pra lá seria praticamente pedir para ser finalizado. E com todas as provas que a dupla já tem em vídeo, eles poderiam facilmente publicar isso na web e expor as bizarrices que acontecem em Dark Bluff, chamando a atenção das autoridades competentes que poderiam de fato investigar a cidade e o seu governo para descobrir o que estava acontecendo, porque sozinhos, o máximo que eles vão conseguir é bater as botas. Durante a madrugada daquela mesma noite, Daniel acorda com sons estranhos do lado de fora da cabana, então ele começa a gritar pelo seu amigo James, mas não recebe nenhuma resposta. E como estava tão concentrado naquilo, ele nem sequer percebe a figura macabra se esgueirando atrás dele. Curioso com a origem desse som, Daniel pega sua câmera e sai para explorar a noite, encontrando um rastro do que parecia ser água que ele suspeita ser da piscina, o que era muito estranho, já que ninguém enchia ela há décadas por causa do acidente. Então ele segue o rastro até a piscina, mostrando que realmente tinha água no local. E quando foi checar se talvez o James tivesse caído ali em mais um ataque de sonambulismo, alguma coisa dá uma pancada na careca dele, fazendo o cara cair na água. E enquanto tentava sair dali, ele vê uma figura macabra ali encarando. Quando finalmente consegue sair da água, aquela entidade se arrasta para fora, dizendo que Daniel estava naquela maldita fita. Só que quando a criatura iria finalizá-lo, James aparece perguntando qual a razão de toda aquela barulheira e de seu colega estar encharcado. Sem querer contar a verdade para não assustar o cara, Daniel mente que estava tudo bem, e como só queria dormir, James aceita aquela resposta por enquanto. Só que no dia seguinte, depois do careca colocar um sino no caminho da piscina até a cabana para ouvir caso algo tentasse se aproximar de novo, James bate de frente com o Daniel, gritando com o cara por estarem ali há 4 dias sem terem uma resposta, e por ele estar enfiando os dois em situações cada vez mais perigosas, sem ter ideia do que realmente estava fazendo. E aí Daniel finalmente se abre com seu colega contando toda a verdade, o que só deixa o rapaz ainda mais nervoso. Então, James pede um tempo para pensar e respirar, pegando seu carro e dirigindo para longe dali. O problema é que mais tarde, o homem percebe que tinha esquecido seu celular no carro do amigo, e não tinha como se comunicar com ninguém, e nem mesmo sair dali, pois o James levou o carro. Somente à noite, o seu colega volta para a cabana, e ambos discutem novamente, com Daniel pedindo apenas mais uma noite para tentar encontrar respostas. Se depois daquela noite não achasse nada, ele concorda em desistir da caçada e ir para sua casa. Só que mais tarde, Daniel acorda com o som do sino do lado de fora, e dessa vez ele faz questão de acordar seu amigo, antes que as coisas fiquem estranhas para provar que não estava ficando louco. Porém, quando tenta acender algumas das luzes da casa, os dois percebem que estavam sem eletricidade. Juntos, eles começam a procurar pelo invasor, até que escutam alguém do lado de fora. Com isso, Daniel abre a porta, encontrando um policial do lado de fora, repetindo várias vezes: aqui é o departamento de polícia de Dark Bluff. Tem alguém aí dentro? Mas quando Daniel sai para falar com o oficial, ele se transforma em uma criatura horrenda e ataca o careca, que pula para trás tentando desviar. E quando ele olha novamente, a fera sumiu. Bom, essa última situação poderia facilmente virar um daqueles vídeos de por que os homens vivem menos, já que tem tanta coisa que esses caras fizeram de errado que eu estou começando a achar que eles realmente querem bater as botas. Isso porque parece que a porta da frente não estava trancada mesmo durante a noite. E nesse ponto, Daniel já sabia sobre a entidade que muda de forma, e deu pra ver que de fato ela tem presença física, já que esbarrou no sino. E como aquele policial estava parecendo muito estranho desde o início, falando como um zumbi, o melhor a se fazer era trancar todas as portas e usar os móveis para barricá-las, e encontrar algo que pudesse ser usado como arma, que nem uma faca de cozinha, por exemplo. Em seguida, se fechar em um dos quartos e dormir juntos até o amanhecer para protegerem um ao outro, lá ele 1000 vezes. Além disso, o Daniel poderia ter espalhado outros sinos ou qualquer coisa que fizesse barulho, porque se eles não vão nem trancar as portas, era melhor saber de onde essas criaturas estavam vindo. E galera, eu tenho certeza que aquele policial era o Leo Cole, que foi finalizado dentro da casa. Isso porque ele fica repetindo a mesma frase que o oficial Cole disse antes de entrar na casa de Megan. E eu acho que todo mundo que é finalizado pelas criaturas ou pela fita tem os seus corpos roubados para serem transformados em monstros, que vão participar de filmes bizarros para dar origem a uma nova gravação. Se isso for verdade, cada um dos monstros que vimos até aqui eram apenas uma pessoa normal que foi forçada a virar uma criatura horrenda. Cansado de toda essa maluquice, James dá um checkmate em seu colega, pedindo que ele arrume suas coisas se não quiser ser deixado para trás, pois James não ligava mais para a fita ou para o filme, pois preferia continuar vivo. E aí, sem ter escolhas, Daniel acaba aceitando
aceitando mesmo que contra sua vontade, e por isso ele fica o caminho inteiro irritado. Porém, durante a viagem, James percebe que seria perigoso dirigir sem os seus óculos, e pede para Daniel seguir o caminho de volta para casa para evitar acidentes. Só que durante a viagem, James acaba adormecendo, e sem pensar duas vezes, o careca desvia o curso do carro para a direção onde a casa de Megan ficava, e quando deu 3 da manhã, ele sai do carro levando as chaves, e quando James percebe o que aconteceu, ele parte para cima do maluco sem pensar duas vezes, e pega as chaves do seu carro de volta. Só que durante a briga, os dois notam que a casa realmente tinha aparecido no local, ficando em completo choque ao notar isso. Nesse momento, James pede pela última vez para irem embora, mas Daniel ignora o pedido do amigo, e sai rondando a casa procurando por uma entrada. Quando finalmente encontra, ele vai de cabeça sem pensar duas vezes, mas percebe que a situação era mais séria do que ele pensava. Quando a porta atrás dele se fecha, deixando o cara trancado ali dentro. E aí esse careca até tenta dar uma disfarçada gritando para os espíritos que não queria incomodar, apenas pegar a fita e ir embora sem problemas. Mas enquanto ele andava pela casa, o coitado ouve Léo Cole gritando e segue os sons, mas percebe que tinha entrado no mesmo loop que o policial antes de desaparecer. Quando nota isso, o homem tenta correr e gritar por ajuda, mas sempre que tentava sair, a porta levava ele de volta ao centro da casa, até que ele vê uma figura macabra ali olhando do canto da porta e tenta correr novamente para o quarto, e nota que na porta tinham diversos cartazes de desaparecidos. Assustado, ele abre a porta para fugir, mas encontra o corpo de Léo Cole no chão, mostrando que provavelmente aquela casa vive fora do tempo e espaço, dando para várias realidades diferentes, onde aquelas bizarrices da fita realmente aconteceram. E então ele nota uma criatura bizarra vindo em sua direção e tenta fugir de novo, voltando para o centro da casa, onde o rapaz vê James subindo uma das escadas. Ele tenta seguir o cara pedindo ajuda, mas o vê andando de uma forma horripilante até dentro do quarto, mostrando que ele estava sendo controlado por algo. E quando vai checar, o homem vê duas criaturas lhe cercando no corredor, então ele entra em um dos quartos encontrando mais cartazes de desaparecido, e tenta fugir por uma das portas, indo parar na casa de Brandon, o garotinho da primeira fita macabra. E vemos o destino do garoto, que foi transformado em um palhaço bizarro que vagava procurando sua falecida mãe. Vendo que não tinha saída, Daniel começa a entrar em pânico até que sua câmera começa a falhar, revelando outra criatura presa com ele no quarto. Com medo, o homem tenta se esconder embaixo da cama para sobreviver, mas algo invisível entra no quarto, dizendo que conseguiu ouvir o cara respirando. Com isso, o homem sai correndo e desviando das entidades indo em direção à fita macabra, e quando finalmente consegue pegá-la, o homem pula pela janela conseguindo sair da casa, mesmo que completamente ferido. Mas quando achava que ia ficar bem, ele vê sua filha Sarah se movendo no mato, e vê a menina se transformando em uma criatura bizarra que o finaliza ali mesmo, deixando a fita jogada no local da sua morte. Mais tarde, as filmagens foram encontradas e levadas para as famílias do Daniel e do James, só que ao consultarem as autoridades, descobriram algo bizarro, pois a cabana onde os dois passaram seus últimos 4 dias de vida foi demolida 23 anos antes das filmagens acontecerem. Se há uma conexão entre esse caso e o desaparecimento de Léo Cole, ainda não dá pra saber, e essa filmagem ainda permanece um mistério. Fala galera! E se vocês descobrissem que estão em uma fita bizarra dessas, o que vocês fariam? E vocês querem ver o último filme aqui no canal? Me contem aí nos comentários. E se você fosse um agente do FBI que tem que caçar um assassino que parece usar magia negra para obrigar suas vítimas a se finalizarem, e que talvez a sua família seja o próximo alvo, o que você faria? Quer saber se a agente Harker conseguiu capturar esse assassino extremamente inteligente? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tomem cuidado com as coisas que vocês veem por aí, pois se ela for amaldiçoada, você pode acabar batendo as botas.